Boa noite, amados irmãos. Boa noite e obrigado por você estar aqui na nossa live desta noite. Nós queremos compartilhar uma palavra de Deus para você, uma palavra de Deus para o seu coração. Que bom que estamos juntos, né? Nessa condição online, ao vivo, pelo Facebook, e Deus nos dá a oportunidade de a gente poder estar falando com você, falando ao seu coração. Eu quero cantar uma música aqui, estou um pouco resfriado, mas vou tentar cantar uma canção para que nós possamos iniciar o nosso culto desta noite, desta quinta-feira, tá bom? E que você possa estar participando junto aí na sua casa neste momento, e faça deste momento realmente um culto de adoração, um culto na presença do Senhor. Não deixa se perder com as coisas que estão aí fáceis do seu lado, né? Mas se concentra realmente nessa uma horinha que vamos estar juntos aí para poder sermos enriquecidos e edificados pela palavra do Senhor. Amém? Vou cantar um cântico aqui. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Diga, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que
fizer a Deus, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga: Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Aleluia. Glorifica ao Senhor aí na sua casa. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, ó Pai, por cuidar de nós. Apesar da tua grandeza, da sua majestade, tu és Deus soberano, maravilhoso, e mesmo assim tem uma preocupação especial com cada filho teu. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é Deus, amado, né? Deus é Deus. É isso que esse cântico diz. Que maravilha, que bom. Vamos orar. Quero ministrar a palavra de Deus para o seu coração. Antes vamos ter um momento de oração. Pai amado, graças te damos, Senhor, porque a tua palavra fala conosco. E tu tens falado nesses dias, ó Deus, ao coração da sua igreja, ao coração do seu povo. E nós pedimos, Senhor, que tu venha e fale conosco nesta noite, ó Pai, para que nós tenhamos uma direção no meio de toda essa pandemia, de toda essa crise que nós estamos vivendo. Que nós possamos nos fortalecer cada vez mais na sua graça e no seu poder, Senhor, para realmente alcançar os objetivos pelos quais tu queres que nós passamos e que nós alcancemos, ó Pai. Que nós possamos viver dentro da tua vontade, dentro do teu querer, agradando o teu coração. Obrigado por essa oportunidade de poder estudar a tua santa e poderosa palavra que fala aos nossos corações, edifica a nossa alma e consola todo o nosso ser. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que bom, né, que nós estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8 e verso 21 até o 23. A palavra de Deus diz assim, queridos: apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos jornada segura para nós, para nossos filhos e para todas as nossas posses. Tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos defender a nossa oração. Que bom quando nós temos a nossa oração respondida, não é? E aqui nós vemos um episódio onde Esdras, juntamente com todos os judeus, tiveram a oração deles respondida na presença do Pai, na presença do Senhor. Queridos, eu quero compartilhar algo sobre uma jornada feliz, né? Quem não quer ter uma jornada feliz aqui neste mundo? E o que é jornada? Jornada é uma caminhada, uma viagem, é um trajeto que nós percorremos. E em nossas vidas, nós estamos percorrendo um trajeto. Jesus nos livrou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e aí começou uma caminhada, começou um trajeto rumo ao céu.
E o livro de Esdras, ele conta a história dos judeus, quando os judeus estavam voltando do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. Quando eles estavam retornando para a sua terra, de onde eles foram tirados por Nabucodonosor e todo o seu exército. Nabucodonosor entrou ali, derrotou os judeus, destruiu Jerusalém, o templo, os altares, os muros, deixou a cidade realmente destruída e levou cativo todas aquelas pessoas que estavam ali para ficarem na Babilônia durante 70 anos. Lógico que isso foi permissão de Deus, porque o povo ali de Judá, de Jerusalém, eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor e não obedecendo aquilo que o Senhor dizia para eles. Então o Senhor estava permitindo a invasão de Nabucodonosor, permitiu para que eles pudessem ser corrigidos ali na Babilônia. E embora alguns judeus preferiram ficar na Babilônia na hora da volta, porque aí já trocou o rei, já não era mais Nabucodonosor, entrou Artaxerxes, né, o rei da Pérsia que estava dominando a Babilônia, ele dá uma carta de autorização a Esdras, pedindo que Esdras conduzisse o povo de volta. E ele deixou à vontade quem quisesse voltar ou não. E alguns resolveram ficar ali na Babilônia. Mas um grande número de pessoas voltaram para Jerusalém, voltaram para a sua terra natal. Talvez em torno de 17 a 20 mil pessoas voltaram do exílio, do cativeiro da Babilônia, ali para Jerusalém. E Esdras tinha essa missão de liderar o povo na volta e também, por ele ser um escriba e versado na lei de Moisés, na lei dos judeus, ele tinha a missão de começar a orientar o povo dentro da lei deles, né? Ensinar aquilo que eles haviam perdido no passado. Então, essa viagem até Jerusalém, essa viagem da Babilônia até Jerusalém, seria uma viagem extremamente longa. Era uma viagem com duração de 4 meses, porque diz no capítulo 7 que ela começou no primeiro dia do primeiro mês e terminou no primeiro dia do 5º mês. E talvez essa viagem seria com muitos imprevistos, com muitos inimigos. Com certeza havia ladrões, salteadores pelo meio do caminho, pelo meio do trajeto. Porque eles iam passar ali por bosques, iam passar ali por florestas, e eles estavam levando todo o ouro, toda a prata que Nabucodonosor havia tirado do trono do templo de Jerusalém. Então todo aquele ouro e prata roubada por Nabucodonosor, eles estavam agora trazendo de volta para Jerusalém. E além dessa prata e desse ouro que Nabucodonosor havia roubado, ainda o rei Artaxerxes deu mais coisas, mais utensílios de prata e de ouro para eles. Deu presente para que eles pudessem estar trazendo para Jerusalém. Então eles estavam trazendo coisas valiosas. Não era só a volta deles em si, com a mala, com a roupa, não. Eles estavam trazendo coisas valiosas e preciosas. Mas o importante dessa história é que Esdras demonstra uma confiança no Senhor muito grande para fazer uma viagem boa e feliz. E dentro desse texto, onde Deus esteve presente e acompanhou aquela viagem, acompanhou os judeus o tempo todo, a volta deles, cuidou, preparou tudo na viagem. Esse Deus maravilhoso esteve com eles o tempo todo para que eles tivessem essa jornada feliz. E também, em nossa caminhada cristã, em nossa jornada, nós queremos também ser bem-sucedidos. Então nós podemos, nesse texto aqui, nessa história de Esdras com os judeus retornando para Jerusalém, nós podemos tirar algumas lições importantes para aplicar na nossa trajetória de vida hoje, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E, em primeiro lugar, a primeira lição que nós podemos tirar aqui
Se quisermos ter uma jornada feliz, nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Olha o que diz o versículo 21. O versículo 21 diz que Esdras, ele diz: apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Queridos, eles se humilharam antes de tudo. Quando se reuniram para começar a trajetória, para começar a jornada, eles se humilham e fazem jejum diante da presença de Deus. Então, da mesma maneira, se nós queremos uma jornada feliz para as nossas vidas, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa casa, nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor. Mas o que significa se humilhar? Se humilhar é se submeter a alguém, é se render a alguém ou alguma coisa. As pessoas acham que ser humilde é algo deprimente, é algo vergonhoso. Ninguém quer ser humilde. As pessoas não querem se submeter a nada, não se submetem a autoridade nenhuma, quanto mais a autoridade de Deus. Não adianta você dizer que é submisso a Deus, mas não é submisso ao homem. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele usa a autoridade humana para nos corrigir nessa questão da submissão, nessa questão de sermos humildes e atentar para as autoridades que estão acima de nós. Deus, ele deseja que você e eu tenhamos uma jornada feliz neste mundo, uma caminhada abençoada nessa terra que nós estamos, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é de nos submetermos debaixo da vontade daquilo que ele quer para nossas vidas. Por isso que a primeira condição para que tenhamos uma jornada feliz é nos humilharmos, nos submetermos àquilo que o Senhor deseja para nós. A Bíblia, como palavra de Deus, nos dá muitos exemplos de humilhação. Por exemplo, Isaías 57:15, eu quero ler com você, diz assim, Isaías 57:15, olha que versículo precioso e maravilhoso. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa! Apesar de Deus habitar no alto, no sublime trono, habitar na eternidade, Ele ainda quer habitar num coração contrito, num coração quebrantado. É isso que diz esse texto. Deus, ele habita junto com o coração contrito, um coração arrependido, um coração humilde, um coração que se submete a Ele com todo o ser. Temos ainda também Salmos 51:17, que diz assim, olha, Salmos 51:17, esse versículo também é maravilhoso, diz assim, os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aqui, esse texto nos apresenta a ideia que os sacrifícios que agradam a Deus é um coração, é um espírito contrito, um coração quebrantado, compungido na presença do Senhor. Então Deus se agrada perfeitamente quando nós nos humilhamos e nos submetemos debaixo da tua vontade. Por isso que na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte.
Ou seja, é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que depois a mão de Deus exalte você. Então temos que nos humilhar. Se queremos realmente uma caminhada abençoada na presença do Pai, na presença do Senhor. Queridos, vamos lembrar que Nabucodonosor, rei da Babilônia, diz lá no capítulo 4 de Daniel 32 e 34, diz que ele comeu capim com os animais até que se humilhou diante de Deus e reconheceu a soberania do Senhor. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que quem não se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, come capim. É lógico que não vai comer capim literalmente, entenda o que eu quero dizer, mas vai sofrer na vida. Vai sofrer por causa do orgulho, da soberba, da prepotência, da presunção. Então, Nabucodonosor, enquanto não se humilhou e reconheceu a soberania de Deus, comeu capim. Quantas pessoas que estão sofrendo por falta de humildade, de se humilhar debaixo da autoridade e da vontade de Deus. Em Mateus 5,3, no Sermão do Monte, Jesus foi muito claro ao dizer que é feliz, é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Próprio Jesus. Então, queridos, em todos esses exemplos, a exigência de Deus na sua palavra, para mim e para você, é sermos humildes, é nos submetermos e nos rendermos ao Senhor de corpo, alma e espírito. Nós podemos sofrer muito com o nosso orgulho e com a nossa prepotência. Podemos passar tempos difíceis por causa da nossa prepotência. Não vale a pena abrir mão da humildade que nós podemos ter diante do Senhor. Então, no meio de toda essa crise, Deus se levantou para mostrar que Ele ainda é quem manda neste mundo. O homem está muito prepotente. O homem está saindo da sandália, tirando os pés da sandália da humildade e colocando os seus pés na arrogância. E andando em cima da arrogância, andando em cima daquilo que é prepotência, de que ele faz, ele pode, a hora que ele quer e assim por diante. Os homens têm feito aquilo que dá na cabeça deles. Não para consultar ao Senhor. Então chega uma hora que Deus ei, eu ainda sou dono disso aqui, eu ainda comando isso, eu ainda sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós precisamos às vezes acordar para isso e voltar à humildade, a humildade que nós temos na presença do Senhor. Queridos, Deus é quem detém todo o poder e toda a autoridade. As pessoas não podem andar por conta própria. Até podem, mas não devem. Tá? Não devem, porque vão sofrer por falta de humildade e submissão ao Senhor. Por isso, vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos nos humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor. Vamos nos render e nos submeter à vontade dEle, para que Ele, no tempo certo, Ele nos exalte. No tempo certo, Ele nos dá a bênção que nós precisamos. Então, quer uma jornada feliz? Quer uma jornada abençoada? Quer um trajeto por cima das dificuldades? Começa pelo caminho da humildade. Amém? Ainda observando o texto aqui de Esdras, se nós quisermos uma jornada feliz como eles tiveram, nós precisamos nos comprometer com Deus. Nos comprometer com o Senhor. Isso significa proclamar e testemunhar a confiança e a fé que nós temos no nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Olha só o que diz o versículo 22. Diz aqui, queridos, que Esdras teve vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque tínhamos dito ao rei, ele tinha dito anteriormente ao rei, que a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem. Olha só que coisa. Isso é um testemunho.
Isso é um comprometimento com a verdade. Esdras diz que ele teve vergonha de pedir ajuda ao rei para proteção. O que deve ter acontecido é que o rei chama ele lá e fala: olha, vocês estão livres, vocês podem voltar, tá certo? E eu posso colocar os meus guardas à sua disposição para que vocês tenham uma viagem tranquila. E o Esdras então declarou: não, rei, de jeito nenhum. A boa mão do Senhor é conosco. Ela vai nos guiar, ela vai cuidar de todos nós, ela vai nos proteger pelo trajeto, pela jornada que vamos fazer. Não precisamos dos seus guardas, rei. Pode ficar tranquilo. Provavelmente deve ter acontecido isso. E aí ele sai ali da presença do rei, né, depois de falar com o rei. De repente, cai a ficha, o trajeto que ele ia fazer e a quantidade de ouro, de riqueza que ele ia levar. Talvez o que teve no coração de Esdras, o que dá para a gente perceber um pouquinho, é talvez um temor. Levantou um temor, levantou talvez uma preocupação dele estar à frente de todas aquelas pessoas, conduzindo eles para Jerusalém. E aí ele pensa agora: puxa, eu poderia ter aceitado a guarda do rei, né? Mas diz aqui que ele teve vergonha de pedir ajuda ao rei, porque ele já tinha falado que a boa mão do Senhor seria sobre ele e sobre todo o povo. Esdras sabia, irmãos, que não é recomendável falar em fé, falar de confiança em Deus, falar que nós dependemos do Senhor e depois na hora do aperto a gente apela para a força humana. A gente apela para coisas que os homens podem nos ajudar. Esdras sabia que ele não podia envergonhar o Senhor, por isso ele recusa a ajuda dos guardas, e quando ele sente um temor, ele não volta lá para pedir a ajuda dessas pessoas. É isso que eu quero alertar você nesta noite. Presta bem atenção, queridos. É hora de você manter aquilo que você fala. É hora de você manter aquilo que você crê. É hora de você realmente manter aquela fé que você tem no Senhor. Manter-se naquilo que você tem convicção. Sabe aquilo que você declarou antes dessa crise? Nos cultos, na congregação, juntamente com seus irmãos, aquelas palavras de que eu posso ir em nome do Senhor, Deus está no controle de todas as coisas, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o dono da minha vida, eu não temo mal nenhum. Quantas vezes você cantou que perseguiu os inimigos, que derrubou as muralhas, que Deus é contigo, que se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, e outras palavras mais. Quantas vezes você declarou isso? Declarou para um irmão, declarou para si mesmo, leu na palavra, pegou essa confiança, declarou para as pessoas, cantou, exaltou o nome do Senhor com essas letras. Agora é hora de você dar conta disso, de você sustentar essas palavras, de você manter o compromisso com aquilo que você disse. De manter o compromisso da sua fé, da convicção que você tem no Senhor. Entende o que eu estou falando? Porque entre falar uma coisa e viver na hora da crise é bem diferente, mas nós temos que manter. E Esdras, ele viveu esta experiência. Ele não podia voltar atrás naquilo que ele proclamou, naquilo que ele disse na presença do rei. Oh rei, a boa mão do Senhor vai estar conosco. Agora de repente bate um temor porque ele vê que a viagem vai ser complicada e de repente então ele vai pedir ajuda para o rei. Não, ele teve vergonha de voltar atrás. Ele teve vergonha de ir lá no rei novamente. Ele não foi. Agora ele procurou somente depender de Deus. Queridos, ele sabia que voltar ao rei para pedir ajuda seria incoerência.
E nós não podemos ser incoerentes na nossa fé. Aquilo que nós cremos deve ser aquilo que vai nortear e orientar a nossa jornada, a nossa vida em todo o tempo. Amém? Esse compromisso que devemos ter com a palavra de Deus deve resultar em nossos corações convicção. E sabe o que é convicção, amados? Convicção é uma opinião firme, com base em provas e também com base em razões íntimas. Eu tenho prova de que Deus é fiel. Eu tenho prova de que Deus está comigo. Eu tenho prova de que Deus está me ajudando. Mas eu tenho também razões íntimas para crer que o contato e a intimidade que eu tenho com esse Deus é real. É isso que eu preciso ter na minha vida. Principalmente nas horas dos temores. Nas horas que bate aquele medo, que bate aquela sensação, que parece que nós não vamos aguentar. É nessa hora que entra a convicção de fé. Observe o que o apóstolo Paulo diz lá em segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim, por isso estou sofrendo estas coisas. Que coisas que Paulo estava sofrendo? Ele estava sofrendo a prisão, estava preso por causa do evangelho, fazendo o bem, levando a palavra de Cristo, levando o evangelho do Senhor Jesus na vida das pessoas. E ele diz aqui, por isso estou sofrendo estas coisas, estou aqui na prisão. Todavia, porém, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Queridos, note aqui a convicção do apóstolo Paulo. Ele diz, eu sei e tenho crido que estou certo. Note que isso, querido, é algo que estava dentro dele. Ele tinha razão para essa convicção. Não era uma fé que dizia uma coisa e agia de outra maneira. Não. Não é um eu sei, eu acho que posso saber que Deus está comigo. Parece que não é. É um sei de convicção. Embora ele passando por sofrimento, ele sabia que Deus estava com ele e ele estava crendo que esse Deus podia guardar o depósito dele até aquele dia, até o dia final, até a volta de Jesus. Romanos 8, 28, é Paulo também quem diz, sabemos, olha mais uma vez aí, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas até a pandemia de coronavírus, até a crise econômica do país, pode resultar para o meu bem? Sim. Mas você tem que saber, eu sei, que é assim que Deus vai fazer. Porque Deus converge todas as coisas boas e ruins a meu favor. Tanto para me corrigir, ou tanto para me fazer melhor. E é isso que Deus quer de mim e de você. Queridos, nós podemos aprender nesses exemplos que seguir a Jesus exige comprometimento, exige confiança. E é uma confiança naquele que nos amou de uma maneira profunda, que assumiu um compromisso debaixo da vontade do Pai, de morrer na cruz por mim e por você. Será que nós temos a exata noção do nosso compromisso com Deus? Nós precisamos ter coragem para assumir a nossa fé em toda e qualquer circunstância. A atitude de Esdras foi tremenda. Ele não voltou atrás na sua decisão e não quis ser ajudado pelo exército, pelos guardas do rei, porque ele já havia dito que a boa mão do Senhor vai estar comigo, vai estar com o meu povo. Então, mesmo sentindo temor, ele não voltou atrás,
Ele creu no Senhor, ele creu nesse compromisso, nesse comprometimento que ele tinha com a palavra de Deus. Faça o mesmo, meu irmão. Mantenha a sua palavra de fé, aquela fé que você tinha no ano passado, em janeiro, fevereiro, antes de começar essa crise. Mantenha essa fé agora, aquela fé que você cantava os cânticos com tanto ardor. Deus é meu refúgio, é minha fortaleza. Mantenha agora, proclama isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Em terceiro lugar, ainda o texto nos ensina que se quisermos ter uma jornada feliz, nós precisamos depender somente de Deus. É uma dependência divina. Nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Esdras e nos colocarmos ali na presença de Deus e de Deus somente depender. Confiar no Senhor, confiar nossa vida a Ele, para que Ele nos ajude, Ele nos capacite e Ele nos dê uma jornada feliz. Não sou eu que vou criar uma jornada feliz. Não sou eu que vou planejar uma viagem feliz para a minha vida. É Deus que tem planos para mim. É Deus que vai estar fazendo os meus planos durante o trajeto do meu viver. Nós devemos seguir o testemunho de Esdras, como diz aqui no capítulo 8, versículo 23. Olha aí na sua Bíblia, Esdras 8, 23. Assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele atendeu a nossa oração. Aleluia! A nossa vontade, ela deve estar de acordo com a vontade de Deus. Mas naquilo que depender de nós, que nós temos que fazer, vamos fazer, meu irmão. Aquilo que nós temos que realizar, vamos realizar. Esdras, ele dependeu de Deus, ele não quis os guardas do rei para acompanhá-lo nessa viagem de volta para Jerusalém. Ele dependeu totalmente de Deus. Agora, e eu? E você? E nós? E a igreja do Senhor? Nesta jornada que nós estamos passando, nesse trajeto que nós estamos vivendo, nós estamos dependendo de Deus ou do homem? Estamos dependendo de Deus, do Deus soberano e sobrenatural, aquele que Deus que age segundo a vontade dele, tem poder e autoridade? Ou nós estamos dependendo dos nossos pensamentos, dos nossos raciocínios, da nossa sabedoria, daquilo que nós sabemos, da nossa experiência? Do que nós estamos dependendo? Diz o texto aqui, irmãos, que eles jejuaram e oraram. Sabe, o jejum deve sempre estar centrado em Deus e nas coisas de Deus. Nós precisamos orar, precisamos jejuar, e o jejum e a oração ajuda você a viver na dependência do Senhor. Ajuda você a ficar mais dependente do Espírito Santo. Se nós queremos uma jornada feliz para as nossas vidas, nós precisamos acrescentar em nossas vidas o jejum e a oração. Não é jejuar quando toda a igreja vai jejuar. Isso é bom. Toda a igreja de Ribeirão jejua, vamos participar. A igreja está jejuando, a igreja local está jejuando, vamos participar, isso é bom. Mas você precisa ter também o seu jejum. Você precisa ter o seu jejum de alimento, jejum dos olhos, deixar um pouco a televisão, deixar um pouco as coisas deste mundo, deixar um pouco as coisas que estão nos tirando tempos preciosos na presença de Deus. Faça um jejum de mídia social, para você ficar mais na dependência do Senhor, mais na dependência do Pai. É um jejum pessoal que nós fazemos de quebrantamento na presença do nosso Pai Celestial. E se nós queremos uma igreja que faça a diferença, se nós queremos fazer a diferença onde nós estamos, então nós precisamos orar e precisamos também jejuar. Se queremos uma igreja forte e saudável, nós devemos orar e jejuar. Se queremos uma igreja que viva a comunhão em Cristo Jesus, devemos orar e jejuar.
Enfim, se queremos uma igreja, um povo que faça uma jornada feliz, que tenha uma trajetória abençoada neste mundo, mesmo em meio à pandemia, às crises econômicas, políticas, tudo quanto é tipo de crise que nós podemos passar. Se você quer uma jornada feliz, então é preciso orar, é preciso jejuar. E isso você pode fazer pessoalmente. Amém? Quer ter uma jornada feliz e abençoada neste mundo, queridos? Então começa a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Começa a se submeter e se render a Ele. Esteja compromissado com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus. Que aquilo que você diz é aquilo mesmo. Você não vai voltar atrás. Você continua firme e confiante no Senhor. Mas as coisas não estão boas, pastor. As coisas não estão muito legal. Mas continua, meu irmão. Mantenha o compromisso. E por fim, ore e jejua e dependa totalmente do Senhor. É isso aí. É humildade, compromisso e dependência. É isso que você tem que fazer. Submissão, comprometimento e dependência de Deus. Isso acompanhado com jejum e oração, meu amado, Deus vai atender o seu pedido para uma jornada feliz e abençoada, como aconteceu aqui com Esdras. Assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele atendeu a nossa oração. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção, que maravilha! Como é bom, queridos, sermos edificados pela palavra do Senhor. Como é bom nós podermos dar conta daquilo que nós vivemos, dar conta daquilo que nós profetizamos, que nós declaramos, que nós falamos, que nós cremos, e nortear a nossa vida por aquilo que nós cremos, que nós temos convicção que é assim mesmo, que o Senhor vai nos guardar, que o Senhor vai nos proteger e vai estar conosco no meio de toda essa situação. Amém, amados? Esta palavra que eu queria deixar com você, essa palavra que eu gostaria de ministrar ao seu coração. E você que esteve conosco aí, eu espero que o Espírito Santo continue falando a sua vida, continue falando ao seu coração, continue te orientando e continue te ajudando numa jornada feliz e abençoada na presença do Pai. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, para que Deus continue no controle de todas as coisas e que nós possamos entender que nós precisamos nos submeter a Ele em todo o tempo. Amém? Vamos orar. Você aí na sua casa, se você está fazendo alguma coisa ou está precisando mexer em alguma coisa, pare agora, pare um minutinho. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Vamos pedir que nós tenhamos uma trajetória feliz e abençoada aqui neste mundo, acima de todas as circunstâncias e tribulações da vida. Pai amado, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, depois de receber esta palavra, ó Deus, destes exemplos de Esdras, exemplos maravilhosos para as nossas vidas, onde nós precisamos retornar à humildade, precisamos estar mais comprometido contigo, comprometido com a tua obra, com a tua palavra, e estarmos totalmente, ó Deus, dependente de ti em tudo nas nossas vidas. Ó Deus, nós pedimos que tu esteja realmente nos ajudando a alcançar uma vida, ó Pai, na tua presença, onde nós podemos realmente exaltar o teu santo nome, engrandecer a tua presença, porque tu tens estado conosco mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante das nossas fraquezas. Nós somos fracos, Pai, nós somos humanos, erramos, às vezes temos medo, temos temores em nossas vidas, mas nós não podemos perder a convicção de continuar crendo em Ti,
de continuar dependendo de Ti. Quantas vezes bate a ansiedade, a preocupação na vida de tantas pessoas que agora estão orando junto comigo, ó Pai. Mas eu te peço que Tu esteja ministrando na vida deles, ó Deus, que é possível vencer a ansiedade, é possível vencer as preocupações, é possível ter uma jornada abençoada e feliz aqui neste mundo, é possível superar as adversidades quando nós temos uma razão íntima para isso, nós temos uma convicção íntima de que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Pai, obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que se coloca como refúgio, onde nós podemos nos esconder nas horas dos problemas, nas horas das aflições e das dificuldades que nós enfrentamos. E este momento, Senhor, dessa pandemia e de toda essa crise instalada no mundo inteiro, nós temos ficado nesse refúgio, Pai. Eu tenho experimentado esse refúgio, ó Deus, esse cuidado que Tu tem tido comigo e tem tido com milhares de pessoas que têm desenvolvido uma fé em Ti, ó Pai, que tem realmente estado na Tua presença com devoção, com alegria, com prazer, não olhando as circunstâncias, mas olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor. Tu poderias, Senhor, no Teu alto e sublime trono, nem se preocupar conosco tão pequenininhos aqui neste mundo, mas Tu nos ama de uma forma tão grande, que Tu vem ao nosso encontro, estende a Tua mão, nos tira da lama, nos tira, Senhor, da situação difícil e coloca os nossos pés sobre a rocha. Obrigado, Senhor, por prover essa rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que um dia morreu na cruz do Calvário, a favor de cada um de nós. Morreu numa cruz que era nossa. Morreu para pagar os nossos pecados. E hoje nós podemos viver em alegria, viver em paz contigo, justificados pela graça e pela morte do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, pela sua ressurreição ao terceiro dia, que nos trouxe vida e vida em abundância. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, continua conosco, Senhor, continua com os Seus filhos que estão assistindo essa live, esteja abençoando essas pessoas, abençoando essas vidas, fazendo com que eles entendam, ó Deus, que Tu está no controle de todas as coisas. E tudo aquilo que Tu fizer, Tu és Deus. Se não fizer, Tu continua sendo o nosso Deus. O Deus soberano, o Deus poderoso, fiel e verdadeiro. É em nome de Jesus que eu te peço, Pai, continue cuidando dos Seus filhos. Continue cuidando da sua igreja. Continue cuidando de todos aqueles que têm colocado fé em Ti, que tem buscado a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao Teu nome. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado pela Tua presença aqui comigo nesta noite, compartilhando a palavra de Deus. E eu convido você para domingo, nós estarmos juntos em nossa live, a live da Igreja Evangélica Menonita do Parque Ribeirão, às 19 horas. Vamos estar juntos e vamos continuar edificando a nossa fé, buscando a presença de Deus, vamos continuar nos fortalecendo na presença do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Refúgio verdadeiro para todo aquele que crê e todo aquele que busca Ele em todos os momentos. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para você e toda a sua família. Amém? Deus te abençoe e até mais.